Aqui, documentação também da osteopatia facetária, as alterações articulares das facetas, que são alterações degenerativas e interapofisárias, que são bastante comuns a partir dos 50, 40 anos, como a gente já viu em outras apresentação, e que aqui fica mais acentuada e evidente no infravermelho, quer dizer, a causa da dor realmente é a faceta. Aqui é a imagem mais central, no padrão de disco, mostrando, denotando que a alteração, a causa da dor desse paciente é uma discopatia, está relacionada à discopatia. Então, pode ser um disco preto, um disco achatado, ou não é preto ainda na ressonância magnética, e está aqui claramente mostrando a sua atividade. A correlação clínico-radiológica com os exames tradicionais e dor, ela é baixa, mas com o infravermelho, ela é muito alta. Então, quando os exames anatômicos tradicionais já dão uma alteração relacionada à dor, a sua correlação com o infravermelho é lá em torno de 80% a 90%. E acima de 90%, a correlação da imagem infravermelha com a dor do paciente. Esse é um estudo de revisão clínico-radiológica, mostrando então essa mesma correlação, inclusive com a eletroneuromiografia. Os achados de eletromiografia têm uma relação grande então com a imagem infravermelha, assim como o potencial evocado utilizado no estudo da dor, e uma correlação muito maior, independente dos exames, com a queixa do paciente, acima de 90%, que é aquele grande gap, né? Então, 80% dos pacientes com dor crônica não têm exames como esses para documentar a sua dor. Então, eles estão aqui representados nesse grupo de 10% a mais, onde o exame mostra a alteração. Qualquer comprometimento de raiz por uma hérnia de disco vai causar tanto uma estimulação aqui de nociceptores periféricos, inflamatórios, comprimindo a região da raiz, e isso vai levar também um componente neuropático ao longo da raiz. Então, existem dois fenômenos infravermelhos quando existe uma compressão radicular. Existe, então, uma sensibilização de fibras e estruturas nervosas, independente se tem uma fissura, uma protusão ou uma discopatia propriamente dita, com dores, porque ela vai comprometer esses nervos sensitivos do disco. Isso vai gerar uma resposta na medula espinhal, na raiz da nervosa espinhal, nesse ramo dorsal primário, causando uma vasodilatação, um aumento da perfusão, uma hiperradiação paravertebral, que a gente chama de sinal da chama, o flame sign, parece uma chama, e que na imagem infravermelha fica muito evidente aqui, ó, como pode se ver, como se fosse uma chama. Então aqui é o local que denota uma compressão da raiz, uma radiculite, no caso de uma compressão de raiz. E claro, né, aqui ó, numa imagem mais próxima ou uma imagem mais longe, vendo todo o membro inferior. Então você vê lá o ponto, a discopatia e a alteração radicular. Aqui um outro exemplo, com vários níveis, aqui um nível um pouco mais acentuado no nível de L5, S1. Aqui no caso de L3, L4, inclusive com uma alteração vista aqui na imagem 3D. Esse é um caso de uma paciente que passou por perícia, um acidente, estava se discutindo se era um acidente, a dor dela devido à queda ao limpar esse todo aqui, ou se foi por causa das doenças degenerativas. Para a gente saber se é acidente ou doença, tem já perguntas clássicas que se faz, né? Então, quando que você sentiu essa dor pela primeira vez? Você lembra de algo específico que aconteceu? Como foi o movimento? Se foi um movimento brusco, uma queda, um esforço? A dor apareceu de uma vez ou foi se desenvolvendo aos poucos? Tem algo que você faz repetitivamente no trabalho ou em casa que piora a dor ao longo do tempo? São perguntas que a gente faz, mas muitas vezes não ficam claras e evidentes a resposta. Então a imagem infravermelha ela ajuda a documentar que a alteração existe, que ela é real, como está aqui, e ajuda depois, então, a gente responder os quesitos. No caso aqui era uma situação de acidente de trabalho, onde as respostas aqui aos quesitos, a razão do acidente, se a razão do acidente, se a atora sofreu algum tipo de dano, sim, aparece lá o dano, a alteração. Se a reclamante apresenta algum sintoma
relacionado à dor, né? Sim, tem uma sensação dolorosa ao exame clínico. Se os exames funcionais forem encontrados relacionados a alterações na coluna vertebral da reclamante, sim, como está aparecendo aqui, isso aquilo pode ter uma relação com o acidente. Aí, contextualizando os dados, os documentos, a história clínica, sim, chegou-se à conclusão que ela tinha os sintomas ali mostrados na imagem relacionados ao acidente de trabalho. Então, nesse estudo entre acidente e doença, né, que quando a gente tem que então separar o que a gente chama de concausas. As doenças degenerativas são concausas, doenças pré-existentes que potencializa ou desencadeia ou que foram desencadeadas que são separadas daquelas desencadeadas pelo evento traumático. Então a doença prévia se faz na anamnese as seguintes perguntas, né? Perguntas sobre a história de dor lombar anterior ao acidente, como ela se manifestava. Deve-se perguntar também como que a dor mudou, se a dor mudou após o evento traumático, se houve um aumento da intensidade na frequência da dor, se surgiram novos sintomas após o acidente. Então a dica é tomografia antes, no pré-admissional e pós-admissional, para que possa ser feita a avaliação.